programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje às 9h45 da noite. Silvio, me ouve, tudo bom? Bem, obrigado. E você? Tudo certo por aqui também, Silvio. Silvio, vamos falar um pouquinho sobre essa discussão existente em relação à volta da CPMF. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro, agora no início de agosto, parece que autorizou Paulo Guedes a propor esse novo imposto, não havendo aumento na carga tributária como um todo. E daí o ministro da Economia defende a criação desse tributo, dessa cobrança sobre transferências eletrônicas, que seria nos moldes dessa antiga CPMF. Como que você tem visto essa discussão, Silvio? Olha, essa é uma discussão para o governo é muito difícil, né? Ele precisa aumentar a arrecadação, mas os empresários não querem abrir mão de suas vantagens, né? Por exemplo, 23% do que a Receita Federal arrecada, alguma coisa da casa dos 320 bilhões por ano, são isenções fiscais que são dadas a setores empresariais, os mais variados. Em 2017, o Temer aprovou, o Congresso aprovou, né, uma isenção para as multinacionais que estão explorando o pré-sal e que, na verdade, já não são mais corporações autônomas, elas são controladas pelos grandes bancos mundiais. Então, nós estamos dando isenção de impostos, tirando dinheiro que era destinado à saúde, tirando dinheiro que era destinado à educação, à mobilidade, enfim, quer dizer, aquilo que incide na qualidade de vida de todos, para oferecer a essas grandes corporações uma isenção de impostos que só pode ser entendida se o governo tiver realmente ou ou talvez as duas coisas, quer dizer, favorecendo os interesses empresariais, como sempre fez, né? Azeitado por algum tipo de relação assim que a gente não conhece e que pode eventualmente gerar um questionamento jurídico quanto ao direito de fazer essas isenções. Queria lembrar também que o governo está dizendo assim para as empresas: nós vamos reduzir alguma coisa das isenções, eles estão falando num valor em torno de 80 bilhões, né? Mas isso não está consolidado, ainda vai sofrer toda a pressão do lobby empresarial. Mas eles dizem assim: vamos tirar os 80 bilhões de isenção, mas vocês não vão pagar mais imposto, porque nós vamos reduzir os custos trabalhistas para compensar. Então, quem que vai pagar a conta? Né? Quer dizer, são justamente aqueles trabalhadores que terão reduzidos os seus direitos para compensar essa negociação com as grandes corporações. Quer dizer, nós estamos vendo aí uma situação onde não há mais mediação democrática. É quase uma guerra social, onde o capital, de todas as maneiras, procura se apropriar, né, de recursos públicos, de recursos destinados a obras públicas, destinado a políticas sociais, destruindo direitos para continuar esse processo de acumulação, mesmo num momento tão recessivo quanto agora. É uma maluquice pensar que o ministro da Economia pode propor uma coisa assim. É uma guerra, como você coloca, que o trabalhador sai perdendo de qualquer forma, né? Bastante injusto. Agora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui hoje. A gente falou um pouquinho sobre economia, mas eu queria também tratar da violência policial. A gente teve esse caso agora no domingo, do garoto que foi assassinado pela PM, no dia, inclusive, que completava 19 anos. Moradores, amigos fizeram uma manifestação, mas são episódios que não são isolados, como a gente já vem denunciando há bastante tempo, que vem se repetindo ao longo das semanas. Toda semana a gente tem noticiado um caso novo de assassinato por parte da PM, né, Silvio? Pois é. E essa é uma questão assim que é escandalosa, porque na verdade a PM não tem mais controle de ninguém, ela se autonomizou num certo sentido. Formalmente são os governadores que mandam na PM, mas de fato eles não conseguem mandar porque ela não obedece, né? É um tipo, o exército, por exemplo, tem uma corregedoria para acompanhar
as ações da PM e, eventualmente, fiscalizar e punir. Ele não age, ele fica quieto, né, essa corregedoria. Então, nós temos hoje alguma coisa como... Os últimos dados oficiais são de 2012, são 425 mil PMs no Brasil. Já se fala hoje em 600 mil PMs no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Exército tem 230 mil militares. Então, você veja, uma força policial que foi constituída para destruir o inimigo, ela é polícia militar, não é civil, não é? Quer dizer, está atuando na cidade num processo contínuo de repressão das favelas, dos mais pobres, uma perseguição com os jovens negros, que há acusação de genocídio sobre esses jovens, sem que haja qualquer punição. Eles não estão submetidos a um tribunal civil, às ordens constitucionais, eles são submetidos a um tribunal militar que invariavelmente inocenta aqueles que são acusados de ter matado alguém. O Núcleo de Estudos da Violência, outras entidades, ou mesmo já as Nações Unidas, elas disseram assim: esse problema não tem solução, não há como reformar a PM, é preciso extingui-la, para que não haja mais esses resquícios que vieram da ditadura de 64 e foram se ampliando. Hoje a PM, inclusive, já tem manifestações que são em off, né, de que caso haja uma crise institucional e o Bolsonaro tente alguma coisa, uma via autoritária, eles não vão obedecer aos governadores, eles ficariam com o presidente, né, nesse movimento de golpe de Estado. Né? Então, é muito preocupante a atuação da PM e é preciso que a sociedade encontre uma forma de fazer face a isso. Nós temos alguma coisa como 60 mil assassinatos por ano no Brasil, não é? Sendo que 80% disso, né, é possível de ser atribuído à própria PM. Isso não existe em país nenhum. É uma guerra social. Silvia, a gente deu inclusive uma pesquisa na semana passada, a pesquisa do Fórum de Segurança Pública, que apontou que 41% dos policiais de baixa patente são afinados com pautas extremistas, ou seja, são bolsonaristas. Eles defendem, por exemplo, o fechamento do Congresso. Então, isso que você coloca é bastante importante, porque, de fato, os números mostram que, dado um autoritarismo ainda maior por parte de Bolsonaro, a polícia, de fato, poderia ficar ao lado de Bolsonaro. Isso é verdade, é preocupante isso, né? Com certeza. Bom, tema de hoje, de Le Monde Diplomatique Brasil, às 9h45. Qual democracia construir? Reforma política, representação e representatividade. Conta um pouco para a gente qual será a discussão, Silvio. Olha, a discussão busca um sentido propositivo, né? Começa com uma análise de que os nossos mecanismos institucionais de funcionamento da democracia não estão funcionando, pelo menos para o interesse da maioria. Não é? Eles garantem a reprodução dos interesses das elites, né? E, na verdade, a pergunta é: o que é preciso fazer para construir uma nova democracia com uma efetiva participação cidadã e com controle do Estado sobre as suas políticas sociais e políticas públicas de uma maneira geral? Para isso, nós convidamos uma articulação que já tem mais de uma década, que vem trabalhando esse tema da reforma política, da reforma do sistema político, né? Não é da reforma da política, do sistema político brasileiro, né? Da ótica da democracia e da cidadania. Nós convidamos representantes dessa plataforma, né? E eles nos vão apresentar também as suas ideias de como enfrentar a deslegitimação das instituições. Como é que elas podem ser de novo valorizadas, prestigiadas e ter a sua função de mediação do conflito e garantia da justiça social no Brasil. É bem interessante. Hoje, às 9h45 da noite, acompanhem na TVT, nas redes sociais também. Silvio Catiabava, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, sociólogo. Obrigada, Silvio. Até semana que vem. Um beijo para você.